Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast terapia, alcançando o seu coração naquilo que é mais sensível, amoroso, em paz. E a nossa proposta, a nossa finalidade é que verdadeiramente você possa conhecer um pouquinho como funcionam essas técnicas terapêuticas e como você pode melhorar-se a cada dia. E um assunto muito querido para mim, já falei aqui algumas vezes, mas hoje nós temos uma presença mais que especial. Gustavo Henrique. Gustavo está aqui conosco, né, trazendo como funciona o Enneagram Experience, que é um programa delicioso, que nós passamos essa vivência agora, essa experiência vivida, né, podemos dizer assim, nesse último final de semana, sexta, sábado e domingo, e já falei aqui em outros programas sobre essa metodologia, essa ferramenta, essa sabedoria milenar. E nós trouxemos do Núcleo da Consciência um trabalho excepcional. Ainda está reverberando aqui no nosso corpo físico, emocional, mental, a proposta do Enneagram Experience 1. E nada mais que uma pessoa que criou todo esse processo falar como isso funciona. E desde já a minha gratidão, Gustavo, pela sua participação aqui conosco. Meu coração, assim, né, fora do corpo, você sabe, né? E aí eu quero que você se apresente aqui para o nosso público, fale um pouquinho o que é o Experience, né, nessa ferramenta, nessa sabedoria milenar do Enneagrama. Como foi para você esse trabalho aqui no Amazonas, de onde você está vindo, quais são as suas formações, enfim, fica à vontade para a gente conversar aqui sobre. Obrigado pela oportunidade, saudações a todos. É um projeto que vem de muito tempo já querendo sentir a terra de Manaus, da floresta. Então a gente está aqui muito satisfeito dessa missão cumprida, de algo que só começou. Então, saudações a todos, sejam bem-vindos. E eu vou aqui falar um pouquinho sobre o Enneagrama e o Enneagrama Experience. É um projeto que nasce com o propósito realmente de colocar a sabedoria, né? Lembrando que o Enneagrama de personalidades, ele traça 9 perfis de personalidade, onde a gente pode nos conhecer, fazer um trabalho de desenvolvimento humano através desse conhecimento. E mais do que isso, né? De melhorar relações, filhos, enfim, qualquer tipo de entendimento sobre o humano. E nesse propósito a gente desenvolveu dentro do conhecimento, sabendo que nós temos 3 forças a nosso favor para esse desenvolvimento humano, que é a inteligência mental, física e emocional. Sendo assim, a gente fez uma formação, fez uma possibilidade de conhecimento do Enneagrama, onde você passa por um processo mental, antes ou depois, teórico, realmente num curso online. E a gente, tendo em vista isso, não se preocupa em trazer você para um presencial, onde não tem mais sentido de ficar ali trocando slide e falando teoricamente. A gente desenvolveu um programa, o nome já fala, né? Experience, experienciar sistemicamente, energeticamente, sensorialmente, essas energias arquetípicas, esse conhecimento, você se sentir realmente no corpo, sentir energias através de trabalhos, técnicas, no qual você entende como é que você funciona e você entende como as outras pessoas funcionam. E esse entendimento vem de uma qualidade de percepção que a gente desenvolve através de técnicas iniciais, de yoga, meditação, técnicas de observação, para que daí a gente entre no programa, entre nas atividades, entra no aprendizado sensorial com qualidade de percepção. E a gente está aqui, né, ainda decantando tudo que aconteceu esse final de semana. Foi muito gratificante a turma
que nós iniciamos esse projeto aqui em Manaus. É uma vontade que vem de longe, nossa, né? De minha e sua. E desde já eu queria, se as pessoas que estiveram com a gente, eu queria agradecer. Foi muito... Eu falei isso diversas vezes nesses 3 dias, como vocês estavam empenhados, como vocês estavam interessados e se entregaram para a experiência. E o nosso objetivo realmente foi esse, de entregar uma experiência no qual não fica só ali nos 3 dias, no retiro, não. Que você leve isso para a vida de vocês. Então, foi muito gratificante essa turma e eu acredito que uma semente foi soprada no vento de Manaus e a gente está aí com a possibilidade de novas turmas, perdurar. De fato, foi um compromisso dos alunos e nosso para que, de fato, vocês de Manaus, da região, possam ter mais essa oportunidade, através do Enneagrama, o se conhecer-se e melhorar as relações. Eu acho que o mais importante é isso. Bom, a Ed me perguntou sobre minha formação. Eu tenho minha formação em psicologia, tenho um trabalho profundo comigo através do yoga, no qual eu já fui atleta profissional. Então, tudo isso que eu tento hoje passar do conhecimento para a sabedoria, né? Quando você passa para o próximo, pode-se dizer que é uma sabedoria. Dessa maneira, eu primeiro interiorizei tudo isso, né? Fiz uma prova social comigo mesmo, de todas essas técnicas, conhecimentos, na minha vida de profissional, como atleta profissional, e na faculdade de psicologia, no qual ele me deu essa base, né? Uma base teórica, porque, inevitavelmente, nossas questões familiares, pai, mãe, influenciam muito para nossas histórias acontecerem de uma maneira talvez um pouco mais dificultosa e talvez de uma maneira mais leve. Então, a psicologia me deu essa base, o yoga ele vem colaborando para esse conhecimento todo, e daí eu entro realmente com o conhecimento do Enneagrama, vendo isso como um grande portal que se abre para mim, para eu poder soprar isso com a minha voz, com o meu jeito, com o meu coração para as pessoas. Perfeito. Eu acho que eu me dei minha apresentação, falei um pouquinho da experience para a gente começar essa conversa. Maravilha, Gustavo. E assim, nós fizemos essa formação, né? Nós tínhamos 15 pessoas no Enneagrama Experience 1 agora, né? Esses 5, 6 e 7 de agosto. E foi muito maravilhoso, né? Nós realizamos num espaço também muito ancorado, né? Nós temos conversado sobre isso, Espaço Prima, Manaus, com o querido Dan Holanda, a Bia de Santa Maria, e toda a egrégora ali, né? De força, de ancoragem verdadeiramente. E foram 3 dias maravilhosos, Gustavo, né? Foi para mim e o feedback que nós estamos tendo, né, das pessoas que participaram, né? Foram 15 participantes aí. Também está sendo maravilhoso, né? Ainda está reverberando no corpo, né? na mente, no coração, tudo aquilo que foi vivido. E foi bem interessante, né, Gustavo? Porque tinham pessoas que já tinham formações em Enneagrama, né, que se propuseram a viver verdadeiramente o Enneagrama, outras pessoas tinham leituras sobre, até outros tinham passado por processos terapêuticos comigo, onde eu apliquei, né, o Enneagrama como uma ferramenta para ter essa pitadinha de como funciona. Isso é muito legal. E como eles mergulharam verdadeiramente, se jogaram, né, nisso. Então, esse trabalho, né, desse movimento, né, que esse programa faz, não trabalhando só o racional, né? Não é uma formação de 4 paredes apenas, né? Nós excedemos isso num campo sutil até, né? De dimensões distintas da qual nós vivemos materialmente. Então, eu entendi verdadeiramente, e as pessoas também entenderam dessa forma, né? Eu vivi o Enneagrama, eu mergulhei em mim. Então, nós choramos, né, Gustavo? Gritamos, vamos para o chão, e esse é o propósito, né, de sair da mente, né, só do cabeção,
entender que nós não somos um número do eneagrama, um eneatipo, né? Mas nós temos um raio de força predominante em nós. E como foi também interessante que mesmo aqueles, né, o que nós vimos aqui, mesmo aqueles que se identificaram com o seu eneatipo, né, com o seu tipo ali de força, eles também mergulharam, né, como os outros eneatipos funcionam nesse raio. E o que precisou ser curado, o que precisou ser liberto ali naquele momento, né, foi maravilhoso, né, como esse programa funciona. E falando, né, já conversamos muito sobre isso e nós vamos também falar aqui, falamos lá para o grupo, como isso aconteceu conosco, né? Sim. Porque nós participamos de vivências juntos lá em São Paulo, Gustavo é lá de São Paulo, né? Tem até o contato dele aí, viu? Se vocês quiserem, das redes sociais, o contato telefônico, né? O Gustavo faz um trabalho individual também com Enea Yoga. Isso pode ser feito à distância, né? É só entrar em contato com ele. Afora essas vivências, né? Essas experiências que nós temos com o Eneagrama. E nós já nos conhecemos de algum tempo, né? E a nossa relação foi cada vez mais se aproximando, ao ponto de que no primeiro momento que nós vivenciamos o Eneagrama lá em Jundiaí ainda, né? Lá no Chantal, foram 7 dias lá intensos, né, Gustavo? Eu senti no meu coração, eu tenho que levar isso para o norte. Né? Isso tem que ir lá para o meu povo também, lá para as minhas raízes, né? Para as minhas profundezas. O quanto nós precisamos ainda entender como isso funciona em nós. Né? Eu vejo uma força muito grande no norte, eu vejo raízes muito profundas de ancoragem, mas como também entendo como nós precisamos transcender isso, expandir isso. Né, dessa força que nós temos e muitas vezes nós não nos reconhecemos na força que temos, né? Então, essa expansão que essa vivência do Experience nos traz, né, Gustavo? E que foi vivida esses 3 dias, onde as pessoas não queriam que terminasse, né? Passamos do horário, não sentimos fome, sede, o cansaço vem porque são dimensões que nós sentimos no corpo e queremos descansar, mas ao mesmo tempo não queremos sair dali. Né? É esse movimento que esse programa nos traz, né, Gustavo? Sim, você trouxe coisas bem importantes que a gente tem ancorado no Enneagram Experience. Esse processo de sentir, né, e deixar reverberar é um processo natural dos retiros, né? Mesmo a gente estando voltando para casa, mas a gente realmente joga uma pedra no fundo do lago e o chão se espalha, né? E precisa desse tempo de decantação que a gente fala, né? Os processos de catarse, né, que a gente chama na psicoterapia, onde a gente acessa algumas coisas que realmente às vezes sai um choro, sai um desabafo. O interessante desse programa é que a gente consegue, na medida exata, o quanto é necessário somente para a gente acessar o que precisa acessar e se conhecer e talvez houver cura, se precisar. O objetivo principal do Enneagram Experience 1, que é a primeira fase, é um despertar. Mas, às vezes, para se despertar, a gente precisa ter curar algumas feridas, vamos dizer assim. Então, mas a gente toma muito cuidado para que tenha um processo leve e profundo ao mesmo tempo. Isso é um cuidado que a gente tem e a gente tem visto já no decorrer da quantidade de cursos que a gente já está fazendo, que isso é de extrema importância. A gente resgatar aquilo que é só necessário para uma lembrança celular, uma lembrança emocional, e aí sim a gente faz o que tem que fazer dentro de um conhecimento, dentro de um raciocínio lógico-emocional, psicoemocional, poderia dizer assim. Dentro dessa forma como a gente conseguiu colocar essa essência, essa maneira de aprender e ensinar o Enneagrama, eu acredito que as pessoas conseguem realmente levar isso para a vida, sabe? Isso que a gente deseja, e o desejo não vem da minha personalidade, sim vem de uma missão de alma mesmo, para que as pessoas possam levar isso para as vidas dela e não seja só um retiro.
E eu acho que está acontecendo, né, Ed? Eu acho que essa missão que a Ed também tem, e ficou muito nítido isso, né, nesses dias, de trazer isso para o norte, e sim, para despertar a força de cada um. A força de cada um, e vocês aqui, como pessoas guardiões ou que vivem, têm uma proximidade com essa terra que é tão importante para o mundo. Eu pude sentir nesses 3 dias que, na verdade, vocês não vão aprender nada, vocês vão relembrar de algumas coisas, e essa lembrança, quem vai nos ensinar são vocês, e não nós ensinarmos vocês. Porque as raízes de vocês são realmente mais fortes, vou dizer assim. Então, isso ficou muito claro para mim nesses 3 dias, e o conhecimento do Enneagrama, ele vem decodificar uma força que vocês já têm, e que talvez a gente, na vida, no apertado da vida, como eu sempre falo, a gente acaba esquecendo mais e lembrando menos. Então, essa possibilidade com o Enneagrama Experience, a gente relembra, a gente acorda mesmo células. É realmente uma lembrança, uma memória celular que está aí. E isso não é o Gustavo que está falando, e sim realmente estudos mostram que nós temos lembranças celulares, e que a gente pode, através dessa forma de trabalhar sensorial, a gente lembra, a gente busca, a gente não sabe o fato de fato, mas sabe que ali tem alguma coisa que te autocuida, que dá uma sensibilidade, que te dá uma força, que te deixa conectado, vivo. Então, isso é muito, muito gratificante quando a gente sai de um trabalho, mesmo como a Ed falou, cansados, 3 dias que exige da gente, mas a gente vê o resultado por feedbacks, olhos que sexta-feira não estavam brilhando e ontem terminaram brilhando. Tivemos o presente de uma grávida com o Miguel na barriga e que está prestes a nascer. Então, tem toda uma simbologia desse evento que a gente acreditou, chamado Manaus, e que a gente soprou mesmo aqui, e que a gente vê que teve frutos, e um fruto que talvez chame Miguel, ou talvez outros frutos que nascem em cada um. E é muito importante isso que a Ed falou sobre o espaço, né? A Bia e o Dan foram anfitriões maravilhosos. Também deixo aqui meu agradecimento, e que isso ajuda, né? Um local seguro para você acessar todas as suas demandas psicológicas é de extrema importância, porque você seguro, acolhido, você sabe que você pode ali olhar para dentro. E o que para mim foi assim, né? Então, já fiz 3 formações aí, né? Já vem estudando, sentindo também. E a gente que acredita em existências muito fortes, que não começou agora, né? Já vem bem de tempos atrás. Não é difícil, não é novidade. Já vivemos em algum tempo, né, Gustavo, esse trabalho mesmo energético, espiritual, né, psicológico, né, na transformação do homem, em nós primeiro, e compartilhando nessa teia, né, com os demais, né. Costumo dizer que para mim não tem volta, né, e hoje, assim, esses dias recebendo essas mensagens das pessoas que participaram, né, dizendo assim, e agora, se não tem volta, como é que eu faço? Você precisa me ajudar, né, como terapeuta, como, né, atuando aí em campos energéticos. E agora, como é isso? E é o verdadeiro, né, o como fazer. Eu sei que tem que fazer, mas que caminho fazer? E aí estamos aqui como profissionais bem sensíveis a isso, né, de segurar um pouquinho na mão, mas sabendo que o caminhar é individual. É isso que você está trazendo, é muito legal, Ed. Eu acho que é também um dos valores muito fortes do Enneagrama Experience. É uma coisa que a gente chama no yoga, né? Na filosofia yoga, que
a gente tem aí um objeto referência, talvez um terapeuta, uma técnica, um conhecimento. É um objeto que você referência, que você se alimenta disso, né? Se alimenta disso e a partir daí você consegue ter a autorreferência. Então, sim, a mão está aqui, mas no momento é o que a gente fala, né? Não olha para o meu dedo, não olha para o dedo da Ed, olha para onde a gente está apontando e segue, o caminho é seu. O conhecimento está aí, mas é para, de fato, em autorreferência você caminhar. Então, é de extrema importância essa... Existe aí uma projeção, existe aí um respaldo, mas o compromisso nosso é que você, de fato, se fortaleça em autorreferência para você fazer seu caminho. E não é para concordar com tudo que a gente fala, não, e sim para realmente sentir o que você reverbera da gente e a partir da sua autorreferência, do seu entendimento, você leva para casa aquilo que é bom, aquilo que faz... tem congruência com você, tem coerência com você. Faz então, sentido no seu sentir, sim, né? Que sim. Eu costumo dizer, né, Gustavo? E depois assim, aí, o que é, como foi, o que está vendo, o que eu preciso fazer? É sentir, porque é um processo verdadeiramente individual, né? Nós não somos o oráculo, nós não somos nada que possa dizer você tem que ir para este caminho. E o Eneagrama é justamente essa leveza, né? Esse programa é essa leveza, de não dizer assim, você é o número tal, você é o eneatipo tal, você é assim, você... Né? Não é. Nós transcendemos essa caixinha, né, Gustavo? E dizer justamente assim, o que você sente verdadeiramente em cada raio que foi induzido aqui. Né? E o coração leva para lá. Esse aspecto que você está trazendo, né, Ed, é muito auspicioso a gente falar sobre ele nesse momento. O conhecimento do Eneagrama ele traz dizendo que você tem uma personalidade, você está uma personalidade, né? Você não é. E a partir desse estar, muita gente briga com isso, né? Eu faço tal coisa. E na verdade foi uma receita que o próprio corpo, emoções, mente, que a gente dá o nome de persona, de personalidade, fez para lidar com a vida, para lidar com os desafios da vida. A partir daí, a gente consegue entender através do Eneagrama e com outras técnicas que também existem, com todo respeito a todas, que não adianta brigar com alguma coisa que você está. E levar isso como um aliado para transpor as barreiras, para tirar os véus. Então, é ter a personalidade como uma aliada, onde ela tem um jeito mais fácil, vamos dizer assim, de lidar com os problemas, mas que esse jeito mais fácil talvez deixe ela ali encapsulada, enquadrada. Então, o Enneagram Experience ele tem esse olhar de despertar, mas que você não é isso, você está isso, e que tira você, de fato, sai da caixa, olha além da caixa, e olha lá, tem um caminho a percorrer. Tem um caminho a percorrer. E daí, eu acho que eu já posso até falar aqui, né, Ed? O caminho a percorrer, a gente tem também, no Eneagrama, esse caminho a percorrer, que é, de fato, o desenvolvimento humano. Eu acho que um compromisso que a gente tem no desenvolver esse processo, né, de Enneagram Experience foi, de fato, que, às vezes, o Eneagrama ele foi poluído, vamos dizer assim, onde você é tal personalidade, pronto, acabou. Não. Esqueceram o mais importante do conhecimento, que de fato você tem essa personalidade, como eu falei, você está essa personalidade, mas que isso é só um começo para você saber onde você erra e onde você pode acertar. E a partir daí, sai da caixa, olha para frente, é um despertar e é um caminhar. E daí a gente tem aí o Experience 2, que é de fato o próximo passo, vamos dizer assim. E um próximo passo, e eu vou dizer para vocês, não tem chegada, né, Ed? O desenvolvimento humano, a busca por ser uma pessoa melhor não tem chegada, e sim um caminhar. E a gente consegue dar esse entendimento com o despertar do Enneagram Experience 1 e o caminhar no Enneagram Experience 2, que mostra como é que você pode usar dessa personalidade para um desenvolvimento humano, para uma integração, para você, de fato, ter isso como aliado em você e, a partir daí, um caminho que se faz, um caminho e um deguste, né? Uma apreciação
daquilo que você é e com leveza e sem cobranças, aceitando. E a partir do momento que a gente aceita e para de lutar com esses condicionamentos, a gente gera muito menos julgamento. Então, daí, a partir daí, não tem uma mente, que eu brinco, né? Falo um termo, a mente que mente, e a gente não tem um coração em negatividade. Então, percebe que mecanismos simples, onde o Eneagrama nos traz de aceitar, de não julgar e consequência, não gerar negatividade, a gente tem aí uma facilidade, um pouquinho mais, fica um pouco mais fácil olhar para essa condição humana. Exatamente. Até a Jaque estava aqui no estúdio, né, falando um pouquinho sobre isso, né? E muitos de nós já estivemos ou estamos assim, né, Gustavo? Eu tenho aqui a minha vida profissional, tenho aqui a minha relação íntima afetiva, eu tenho aqui a questão da minha família de origem, as minhas relações sociais, né, de colegas, amizade, até no contexto religioso. Eu tenho isso, mas eu não estou bem, eu estou desconfortável, está tendo conflitos, eu estou indo para uma depressão, para algum tipo de patologia até, né? E como olhar para isso? Então, a gente vai trazer você para olhar para isso. Sim. Né? Você olhar, sentir verdadeiramente o que isso te traz e o que você precisa fazer nesse caminhar. E o teu corpo vai dizer, né? Tuas emoções, a tua racionalidade vai dizer. Então, é por isso que vem as emoções do choro, muitas vezes, nesses processos, né? Vem um grito, né, de liberdade, né, muitas vezes assim, não quero mais isso, um expurgo, né, dessas situações. E é olhar, esse movimento de desenvolvimento humano que o Eneagrama nos traz é justamente olhar para o nosso processo. E aí, quando nós olhamos, a gente vai olhar também como nós reagimos diante daquilo que o outro nos traz. Né? E por que me incomoda na minha relação íntima afetiva? Porque nós estamos em conflito entre pais e filhos, né? entre irmãos. É olhar como cada um vai funcionar nessa situação aqui e melhorar-se, né? Trazer leveza sobre esses processos. O outro funciona assim. Né? E algo, né, que é muito interessante. Eu e o Gustavo aqui somos da tríade dos emocionais, né? Eu sou um 2 ali, o Gustavo um 4. E como nós vivemos isso, eu pelo menos, Gustavo, sou assim. Quando eu vou para o campo da racionalidade ali, um 5, então, nós tivemos uma personalidade 5 ali, né? Como chegar? A cabeça vai doer. Aquele incômodo, né? Nossa, a gente já está entrando, né, nesse campo dos mentais. Né? Então, tem que trazer para cá também tudo o que está acontecendo. Aí tem pessoas que diziam, e eu também senti, né, cabeça já latejando ali. Não é que você esteja passando mal, é um alerta ali, né? Tá vendo como tem que trabalhar isso daqui? Vai cutucar, né? E está tudo bem. Vamos ver o que isso se apresenta, né? E chegar para tocar no 5, né, numa personalidade 5, até mesmo a 6, muitas vezes, ou um 8, que é um instinto, né? Como chegar um emocional até essa pessoa. E aí a gente entender como isso funciona. Nós tivemos lá a Esperança, né, queridíssima Espé também, com a Márcia, filha, né? A Rose, né, como um 5 ali. Então, como cada um falou alguma coisa, como cada um foi de encontro dos seus raios de personalidade, né? Isso é muito bacana, porque a gente começa a entender o outro, a saber, não, então eu não vou chegar lá perto daquela pessoa, porque ela não gosta de ser tocada, né? Ela não gosta de se expor, e está tudo bem a gente respeitar cada tipo, né? E entender que não é que o outro não goste de você, ou que o outro não sei, te cutuca ali, fala algumas coisas porque você é ruim, você não é... Não é isso, é entender como todo esse contexto funciona. E foi isso que aconteceu nessa vivência também, né, Gusta? Essa qualidade que a gente tem a capacidade de desenvolver, a gente perde, né? Essa capacidade de equalizar, de qualificar nossas percepções. A nossa vivência no mundo, ela vem de muito longe. E a nossa vida tem mudado muito rapidamente, fazendo com que a gente viva sem
sempre num processo de estresse. O cortisol em nosso corpo, né? Essa química estressante de ameaça, de medo, de preocupação. Essa química, ela tem um tempo hábil para ser usada, e se não ser usada, ela vai intoxicando o corpo. E de que maneira isso acontece? Uma mente ansiosa, ela te tira do presente, né? Te tira do aqui e do agora. É, por, por não saber o que vai acontecer, por estar tanto tempo no cortisol, na ameaça, no estresse, eu quero sair desse lugar, desse agora, desse aqui. Então é muito mais fácil eu lembrar de alguma coisa boa do passado, ou ficar ali, ou então se precaver para o futuro. Percebe? Uma mente, uma tecnologia chamada mente, usada de uma maneira prejudicial, mas para ela não é ameaçador, vamos dizer assim. É um mecanismo que ela soube usar. E aí que entra a tal da personalidade, como a Ed falou, falando aqui de alguns números, a personalidade 5, ou seja, existe toda uma estrutura mental, física, emocional, arquitetada para que você sofra menos. Mas é um sofrer menos momentâneo. É como se um bebê no berço, se chora, a mãe pega. Então a gente continua fazendo aquela mesma receita chorando no berço. Só que agora a gente grita, a gente esperneia, a gente é grosso com as pessoas. Então esse olhar onde uma personalidade só conseguiu fazer receitas rápidas para ela ter o que ela precisa. Mas chega uma hora que, como eu falei, o problema não é a personalidade, o problema é aquilo que acontece, né? Fundamento que a gente traz no Enneagrama sobre a consequência daquele comportamento. E que você começa a ver que já não condiz mais com a sua vontade, uma vontade que vem antes dessa personalidade, e que eu posso chamar aqui de alma, de espírito, mas são todos... de essência, né, Gustavo? Essência, exatamente. São palavras poéticas que você chame como você quiser, mas que tem algo maior por trás disso e que está pedindo palavra, está pedindo para que seja escutada. E o Enneagrama, ele traz isso de uma maneira muito... Eu não tenho outra palavra a não ser eficaz, né, Ed? É um mapa realmente que nos dá para você se entender e entender o próximo. Onde tem um que é mais emocional, ou seja, ele vai traduzir o mundo através das emoções dele. Então não adianta você querer vir com uma estrutura mental elaborada, porque nós, no caso eu e a Ed, não vamos ler dessa maneira. Assim como você sabendo disso, respeitando uma dinâmica mental, onde a pessoa precisa realmente de uma estrutura, saber o que vai acontecer, como vai acontecer, quando vai acontecer. Assim como também, se uma pessoa é física, você mostrar para ela sensações, percepções, escuta, olha, sente aí na sua pele, ela já vai... Não que ela não usa as outras inteligências, mas a partir dessa inteligência predominante nela, ela consegue usar o mental dela, o emocional dela, o físico dela, a partir daquela tradução que ela fez do mundo, daquela maneira com que veio para ela, e é assim que acontece, é assim que ela traduz o mundo, né? Vem o acontecimento e dessa maneira ela traduz para ela o que aconteceu. Então, saber disso facilita bastante para a gente lidar com o que a gente tem e fazer com que você se entendendo, você começa a ter mais compaixão com o próximo. Você tem mais calma com o próximo. Talvez ele não entendeu. E você, né, daí você, ao invés de criticar, você vai se auto-observar. E nessa auto-observação, peraí, será que eu falei da maneira correta, no qual ele entendeu de fato? Então, percebe, não tem mágica, não tem um conhecimento extraordinário. É sim um conhecimento muito rico, que se a gente tiver cuidado, zelo, empenho, a gente consegue simplificar, a gente consegue decodificar e trazer na vida, realmente trazer na vida para que a gente possa
traduzir isso na nossa vida, né? E quando nós estávamos a caminho daqui, eu justamente vim falando contigo, né, Gusta, sobre o meu pai, né, que eu o vejo como uma personalidade 6 contrafóbica, né, e aí o 6, ele está muito no racional, e eu digo assim, pai, nós vamos fazer a reforma aqui. Ele diz assim, espera chegar o dinheiro. Né? Então, a personalidade mais 6 racional é aquela justamente que não, eu quero primeiro ter certeza se eu vou ter as condições para dar o próximo passo, né? E entender também essa agressividade, muitas vezes, dele, né? Porque ele é um contrafóbico, ele ataca para poder se... por conta do medo, né? Ali. E muitas vezes também digo assim para ele, pai, o senhor é o pai, o senhor tem que decidir, porque ele não traz a decisão, né? Então, eu tenho que decidir. Né? E muitas vezes isso pode ser visto num contexto familiar de parentes, que sou eu que estou dominando, né, o pai. Não, porque você não deixa o seu pai participar. Né? Ele disse, não, pai, tem isso e isso para fazer. O senhor quer ir? Aí ele fica, eu não sei. Se você for, né? Então é mais ou menos nesse sentido. Né? Hoje ele não sai sozinho. E uma particularidade dessa personalidade, Gustavo, para a gente entender como isso funciona, vocês entenderem como eu consegui entender os meus pais e as pessoas que estão ao meu redor. É uma patologia que é o tremor essencial. Né? Um parente ali, um primo do Parkinson, né? Então, quando ele se sente ali ameaçado, que ele acredita que ele não vai conseguir fazer, vem o medo e ele começa a tremer ao ponto de não conseguir levar uma colher na boca para se alimentar ali. Hoje eu estou muito nervoso. Né? Eu disse assim, mas por que o senhor está nervoso? O que está acontecendo? Né? Então, a falta do dinheiro, né? Tá com a despensa cheia, aí eu vejo ele uma autopreservação. Né? Não, você tem que comprar 3 botijas de gás para deixar aqui para o mês. Não, quando era eu e sua mãe, não era assim. E hoje eu já compro o que é essencial, né? Mas não, pai, mas a gente não precisa, antes as coisas estão diferentes. Então, esse contexto amoroso de dialogar e traz essa leveza para ele, essa segurança. E olha como é bacana nós entendermos o outro nesse sentido para não trazer os conflitos, né, verdadeiros. Né? Isso é muito sutil até. Né, Gustavo? E uma outra questão que você sinalizou aí, algumas pessoas de doutrinas religiosas ficaram super interessadas em fazer. Né? E de entrevista que eu fiz em outros lugares, né, algumas conversas, alguns diálogos, super interessadas em fazer. Desse processo de autoconhecimento, eu disse, é isso mesmo, incomoda, isso está dentro até da minha igreja, de tal... Pois é, vamos lá se autoconhecer e saber como isso pode melhorar dentro da sua igreja, inclusive, né? Não, eu não vou porque eu sou cristã, isso está voltado para uma religião, uma doutrina. Não, eu não vou porque... E quando a gente se fecha nisso, né, Gustavo, a gente não consegue resolver. Sim, como a gente tem um cuidado, né, com isso, com todo respeito a todas as religiões e Enneagrama não é religião, e sim um conhecimento, é um conhecimento para desenvolvimento pessoal. Então, às vezes a gente fala algumas palavras, mas sem cunho religioso nenhum. E, na verdade, a demanda de necessidade de se conhecer vai além de uma religião, né? A religião é o religare, né? O significado de religião é uma religação. A religação com algo maior, e que a essência da religião passa por uma necessidade de conhecimento próprio para você saber como é que você se liga com algo maior. Então, simples assim. Então, além da religião, e não melhor ou pior, não, mas é algo que é essencial para qualquer religião que você tenha, a necessidade de se conhecer para se religar, para ter a sua religião, você tem que se conhecer. Fica mais fácil você saber o que você quer quando você se conhece. Então, o autoconhecimento, do jeito que você quiser, e no nosso caso aqui temos a bandeira
no bem do amor do Enneagrama, é para você se conhecer e você fazer as suas escolhas, até mesmo a sua religião. Isso. É para tudo, né, Gustavo? Para todos os nossos processos de vida. Né? Nós somos suspeitos porque, como a Ed falou lindamente, isso aqui que a gente está falando de corpo, mente e coração é realmente algo que a gente vive e viveu e que, ainda que nos desafios da minha vida, não está tudo resolvido, não. Mas existe maior entendimento do que está acontecendo e sim, de fato, nos deixa num lugar mais ligado, mais religado com algo maior, que é o nosso grande anseio, né? Como almas. Isso. E nós vivemos agora o Experience 1, né, Gustavo? Certo. Onde as pessoas que participaram conosco, elas se identificaram num raio, num tipo, né, de personalidade. E também atuaram em outras situações que precisavam ser libertas, né, entendidas até. Isso é no Experience 1, gente. E já vou deixar aqui o spoiler para vocês, anotem. Nós vamos realizar o Experience 1 novamente, aqui em Manaus, ainda este ano, né? Tem aí o meu contato, né, aqui no norte, aqui em Manaus. Pessoas, anteriormente, pessoas de Belém estavam super interessadas, que é o nosso estado vizinho aqui, né, nossa cidade vizinha, que é do Pará, Belém do Pará. Outras pessoas de outros municípios também, que eu já atendi aqui no Amazonas, ficaram super interessados. Já se programem. Né? Final de novembro, nós estamos aqui nos organizando para ter, né? Vamos trazer condições especiais, né, em lotes, né, para quem quer antecipar esse valor, e aí nós vamos atuar de uma maneira muito significativa para que verdadeiramente você possa participar. E as pessoas que participaram já do Enneagrama Experience 1 e aquelas que vão fazer, né, ainda o 1 no final de novembro, nós vamos também fazer o 2, início de dezembro, na sequência. Tá? Já se preparem, quem participou e quem deseja participar do 1, já tomar essa engrenagem toda, né? Também são videoaulas, né, no Experience 1, e você pode falar com mais propriedade, Gusta, como funciona essa programação, né, do 1, o que nós estudamos, né, o que nós vimos mais racional, teórico, né, e campos sistêmicos, energéticos, nós já falamos, acredito que bastante, né, porque é com a vivência verdadeiramente. Isso não quer dizer que não tem alguns slides de informação e tudo mais, mas há todo um trabalho voltado para isso. E no 2, que vai ser uma novidade, né, e o pessoal do 1 já está aí perguntando como vai ser, né, e a racional lá, os racionais já estão me perguntando para mandar a programação. No 2, quais os movimentos que a gente faz, o que tem nessa programação aí, né? E também vale ressaltar, né, Gustavo? São formações também, né, Gustavo? Então, tem certificado, tem material didático, né? Tem acesso à plataforma do Núcleo da Consciência, né? E tem todo o amparo nosso como pessoas que já conhecem um pouquinho o funcionamento desses programas, dessa metodologia, dessa sabedoria. Então, fala, Gustavo, sobre a programação do 1 e a do 2. Tá, como a gente falou, né, a gente viu um flow de ensinamento, onde a pessoa passa por um processo online. Isso muito veio com a pandemia, né? Não foi só nós. Acho que o mundo se transformou a forma de ensinar. E não tem sentido mais eu te levar para uma sala de aula presencial e ficar trocando slide e ficar falando teorias. Então, dessa maneira, a gente utilizou, né, se beneficiou do online, onde você vem com uma bagagem teórica, não necessariamente nessa ordem, né, vem com ela, mas você tem esse respaldo teórico online e, a partir daí, você vai para o presencial. O Experience 1, ele tem esse cunho, esse objetivo de despertar. Você vai descobrir a personalidade que é mais dominante em você, mas, como eu falei, a gente tem aí um objetivo com que você tem uma predominante, mas você passa, você sente, você usa de todas as outras formas de ver o mundo, vamos dizer assim.
A partir daí a gente tem o terceiro passo, que é um outro online, explicando essa dinâmica de desenvolvimento humano, como é que você pode você vê como é que você erra, os condicionamentos, as formas inconscientes de agir, e também as formas como você pode, para ter movimentos conscientes, como aquilo que eu falei, se beneficiar dessa personalidade que você tem, para ser uma pessoa melhor. E daí a gente vai para o Experience 2, que é de fato vivenciar sistemicamente, energeticamente, esses andares, esses olhares, esse desenvolvimento através do conhecimento do Enneagrama para você ter movimentos conscientes, ter movimentos para errar menos e acertar mais. Essa proposta que a gente está fazendo de vir para cá, né, o último final de semana de novembro e o primeiro final de semana de dezembro, a gente está muito feliz com o caminhar do Enneagrama Experience. A gente brinca, né, que quando a gente fez esse programa, a gente queria realmente levar ele para o mundo, levar para as pessoas. E é o que está acontecendo. E esse formato, né, de eu vir para cá, eu sou o professor, essa disponibilidade que eu estou colocando na minha vida, e graças a Deus eu posso fazer isso hoje, porque meus filhos estão bem guardados lá e eu posso estar na minha missão. A gente fez isso em Portugal já. A gente já está na 4ª turma lá em Portugal. Então é gostoso dizer isso, porque realmente a gente já atravessou o Atlântico. Assim como a gente está atravessando esse riozão aqui já, né? Então, a gente vem um final de semana, como eu fiz lá em Portugal, dou de novo, aí a gente consegue formar 2 turmas para que vocês possam, tanto os que já fizeram e estão assistindo, como também os que vão fazer, se Deus quiser, de novo, com a gente, o Experience, 2ª turma do Experience 1, e daí a gente tem aí, vamos dizer assim, quantidade de gente para experimentar, para experienciar o Experience 2 no final de semana seguinte. Então, é um modelo que a gente já fez, é muito legal, eu tenho essa disponibilidade e acontece dessa maneira. Então, e a gente, como a Ed falou, condições especiais para quem fechar o pacote, condições especiais para quem fez agora e já vai fechar o 2 com a gente. São maneiras no qual a gente está achando para que, de fato, o Enneagrama seja perdurado, seja espalhado aqui em Manaus, no norte. É isso, né? A gente iria embora, né, Gustavo? Porque é tão gostoso, tão saudável, né? Ó, esse programa vai ficar gravado aí, tá? No meu canal no YouTube. Se inscreve, acessa lá. Nós estamos fazendo, durante esse período, essas gravações, então o chat não vai acontecer, né? Mas você pode ir lá deixar sua perguntinha, alguma situação que porventura nós possamos responder no programa seguinte, tá? Nós estamos aqui no estúdio da Amazônia Rádio e TV. Gratidão a todo o grupo aqui, o espaço, né? Gratidão, Gustavo, né, por essa disponibilidade de estar aqui conosco, né? Trazendo todo esse amparo, esse conhecimento. Eu verdadeiramente já falei e vou falar. Eu não tinha dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu tenho a certeza do teu trabalho, do teu empenho, dessa egrégora, dessa fortaleza, né, de toda a ancoragem. Isso não tinha dúvida. Poderia ser 5 pessoas como 50. Sim. Né? Eu sobre isso eu não tinha e não tenho dúvida nenhuma. E sobre também toda a fortaleza de tudo que está por trás disso tudo. Eu sou muito segura quanto a isso, e aqui eu trago a sua querida mãe, né, a Carmo, que nós costumamos, o amparo dela também lá em São Paulo, né, uma fortaleza também está por trás disso tudo, a Ju, a Mariana, enfim. O que move a gente, né, Ed? Eu acho que esse respaldo moral, onde a gente acredita, a gente tem condutas espirituais, condutas de vida, faz com que... É muito claro isso para mim, saindo desse programa em Manaus. Quando você
tem uma conduta de vida, uma conduta espiritual e leva a isso como a sua verdade, pessoas simpatizantes se juntam. Então, eu posso falar aqui da minha mãe, que é uma terapeuta também, a Juliana e a Mariana, o Complemento, que é uma irmandade que a gente tem lá no Rio Grande do Sul, que eu vou estar aqui daqui uns dias, a Casa Lucas, né, que é um respaldo que a gente tem também aí para toda... a gente entrar realmente nesses processos com muita segurança. Então, são pessoas, são irmandades que fazem com que a gente acredite, confie nas nossas escolhas, no bem e no amor, para que as pessoas também, que as pessoas que se sintam tocadas, que comunguem com a gente dessa mesma proposta. Legal. Obrigada, irmão. E você faz parte dela, né, Ed? Com certeza, eu não tenho dúvida. Já não tinha, como você, mas a proximidade, essa simpatia que a gente tem, ela só também reverberou no nosso trabalho, no Enneagrama. Então... E quando tem que ser, né, Gustavo? Né, eu saí aqui do norte para ir lá para São Paulo, você já está vindo de lá para vir para cá. Sim, sim. E quando tem que acontecer, quando é verdadeiramente nesse contexto do bem, do belo, né, da amorosidade, da paz, do iluminado, que é essa proposta que nós temos, acontece. Por mais que venham os obstáculos, as dificuldades, né, e eu falei no grupo que eu não desisto do todo. Sim. Né? Então, levando isso de uma maneira, vamos, tá todo mundo junto, né? Uma mensagem também que eu deixei para o grupo, né? Que ninguém fica para trás, é algo que eu gosto muito disso, né? E, tá todo mundo junto nessa grande teia, nessa grande jornada, nesses processos que são de evolução, de melhoria, tá todo mundo junto, né? E é trazer ali o caminho do meio, né? Estamos segurando a mão, tá doendo. Não, mas estou aqui contigo, vai firme, depois tu consegue, vai pegar outros ali também contigo. Essa é a proposta, né, Gustavo? Essa frase, quando ela veio para mim, ninguém fica para trás, ela foi intencionando uma cura em mim, né, do meu social, acreditando no social, né, na irmandade, nas pessoas. Eu não desisto desse material humano. Começando de mim, a não desistência de mim. Isso. E a partir do momento que veio essa frase num treinamento, né, lá em São Paulo, o ninguém ficar para trás, realmente era uma cura minha. E daí o que nos grupos, nos grupos a gente consegue, a minha cura é a sua cura cura é a minha cura. E a partir daí a gente começa a ganhar força. E a partir dessa fala, né, que esse envolvimento meu e da Ed, que já não é mais só meu e da Ed, sim de um grupo agora de 15, 17 guardiões, né, 18 guardiões com a Bia, que estava ali junto com a gente, já não é mais só eu e Ed, já não é e nunca foi só palavras, existe todo o envolvimento nessa comunicação aqui, energético, que deixo aqui também na temporalidade dessa filmagem, as pessoas que foram tocadas, que são simpatizantes com essa verdade no bem e no amor, estejam com a gente, sejam bem-vindos e seguimos. Muito obrigado, eu queria deixar com essa fala, talvez final aqui já, o agradecimento da receptividade das pessoas que me receberam aqui para me escutar, e como eu falei, não são só palavras, são palavras com envolvimento sensorial, energético. Então eu queria... E os fatos se acontecem por pessoas. Então eu queria deixar aqui meu agradecimento à receptividade de vocês, alunos, da ED, da Casa Prema, e a representatividade dessas pessoas nos fatos de que realmente eu senti a força desse norte, senti a força dessa floresta, e eu me senti muito recebido muito bem aqui. Então, muito obrigado. A gratidão é nossa também, Gustavo, né? Quando a gente agradece, a graça desce, né? Quando a gente está nesse processo de fluir, né? Levar o que
esse fluxo da vida, das nossas águas profundas aqui, das nossas raízes profundas, né? Aqui é tudo muito intenso, né? A gente sente essa intensidade, né? Do que não é só material, daquilo que os olhos veem, mas também daquilo que é sentido, né? Verdadeiramente. O convite está feito. Enneagrama Experience 1, final de novembro, último final de semana de novembro, nós vamos trabalhar toda essa divulgação para vocês. E o Enneagrama Experience 2, primeiro final de semana de dezembro. Já agendem aí, viu, Lucas? Né? Já aqui, todo o grupo aqui do estúdio, né, para se programarem verdadeiramente e trazer esse despertar, esse alívio na condução da vida. Sim. Gratidão, irmão. Obrigado. Eu te honro, você sabe. E tudo aquilo que vem antes e vai vir depois, com muito respeito, né, com muita humildade, para que tudo aconteça de uma maneira satisfatória, né? E eu costumo dizer sagrada, divina, né, num fluxo realmente daquilo que nós nos propusemos antes mesmo de estar aqui. Sim. Né? Então, agradecer verdadeiramente a todos os nossos telespectadores, agradecer aí os participantes, né? O Altair querido, né? Dizendo assim, não, pode contar comigo, né? Já vai trazer a família, olha como isso é bacana, né? Para esse despertar também, e tantas outras pessoas, né? A Nel, nossa, quanto carinho, quanto amorosidade, né? Eu sou isso, obrigada, e é muito legal, né? Todas as pessoas que participaram conosco, a Lenisa, meu Deus, assim, o coração chega, pulsa aqui fora, né? Emanando amor e verdadeiramente recebendo amor dentro de uma proposta que a se melhorar a cada dia. Então, tá aí todos os nossos contatos, o contato do Gustavo, né, com o telefone dele, né, as redes sociais também para acompanhar tantos outros processos, né. Também temos aí o nosso, só se liga, né, e só vem ser melhor. É a proposta do nosso programa Podcast Terapia. Beijocas no coração de cada um de vocês. Beijo, irmão. Beijo, gratidão. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado.